Livro de Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 21. Diz assim: Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Dando sequência, então, à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, e se vocês percebem, nós já estamos encaminhando aí para as últimas mensagens, ou o último mês da nossa série, e nós temos visto, pelo menos nas últimas pregações, como que está se dando o início, a formação do povo de Deus, a nação de Israel. Como que se deu, como que Deus guiou o seu povo para que ele se formasse da forma como Deus queria que fosse. E nós vemos os patriarcas, os personagens principais, Abraão, Isaque, Jacó, José, e eles que dão início então a essa série, essa sequência da família que se iniciou com Abraão e que vai chegar então até a formação do povo de Deus. E hoje, especialmente, nosso personagem principal, ele é Jacó, ainda que nós vamos ver o contexto familiar em que o texto ele nos expõe, mas o personagem principal a gente não pode deixar de dizer que é Jacó, que é a sequência da família pela qual Deus vai criar a nação de Israel. Então, nós vamos ver os altos e baixos da vida de Jacó e da família de Isaque. Nosso irmão Isaque pregou semana passada sobre Isaque e hoje eu vou pregar sobre Jacó, que também é Israel. Então há uma certa semelhança aí na nossa sequência de mensagens. E portanto nós vamos ver sobre como que há essa importância na formação do povo de Deus. Porque esses personagens eles são destacados e nós precisamos mencioná-los. Como nós vemos, Gênesis é sobre a origem, mas é a origem de tudo, não apenas da criação, mas também da nação do povo de Deus. Então, quando nós falamos de Jacó, também é impossível nós não falarmos um pouco sobre Esaú, o irmão de Jacó. Afinal de contas, o texto ali que nós lemos diz que no ventre da sua mãe haviam 2 crianças, e elas desde o ventre já estavam disputando. A sua mãe então ela questiona, ela pergunta ao Senhor, ela busca a Deus, por que isso se passa? E aí a resposta do Senhor é: há 2 povos dentro do teu ventre. Então, vemos que dentro dessa história familiar, eu separei aqui uma frase que eu gostaria que vocês gravassem, porque ela é importante para nós. Jacó não foi nenhum herói, sobretudo, principalmente nos seus primeiros anos, mas vemos que nenhum patriarca começou seguindo o modelo que nós esperamos. Nenhum. Abraão era idólatra. Nós vemos que o pai da fé, ele começa com a sua idolatria.
Ele era um pagão, ele não era alguém espiritualmente elevado, ele não era alguém espiritualmente fora da curva. Pelo contrário, ele era uma pessoa comum, até o seu encontro com Deus. E nós vemos isso que Jacó, ele também não é nenhum super-herói. Assim como Isaac não foi, assim como Abraão não foi, assim como Noé não foi, assim como Adão também não foi. Então, uma das coisas que a Escritura, ela sempre é muito clara, é de que Deus não esconde a tragédia humana. De que Deus, ele não esconde a realidade de quem é o ser humano sem ele. A realidade de quem nós somos como criaturas. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é ultra realista do ponto de vista humano. Do ponto de vista, o que é a raiz, a verdadeira humanidade. Então, nenhum deles é super-herói. Nenhum deles a gente pode olhar e dizer, bom, se Deus vai criar uma família patriarcal, certamente Deus vai fazer o quê? Vai chamar pessoas perfeitas para serem modelo. Talvez é isso que nós, como seres humanos, esperaríamos. Que os super-heróis, eles sejam perfeitos. Todavia, não é em nenhum momento, desde a criação, Antigo Testamento, formação do povo de Deus, desde o Novo Testamento, em nenhum momento a Bíblia, ela passa a mão por cima de quem nós somos. Então a gente precisa entender que todos, sem a graça de Deus, somos pecadores. Que sem a manifestação da soberana e maravilhosa graça de Deus, a gente é aquilo que os personagens bíblicos são. Nós nos identificamos com eles, normalmente não naquilo que eles são bons, mas naquilo que eles são ruins, porque essa é, via de regra, o mais comum. Então, o modelo, ele não é da maneira esperada. Pois bem, vemos então que no texto bíblico lido, e os capítulos que abrangem a vida de Jacó, Esaú, Jacó, Isaac, eles são muito longos. Mas, dentre o texto lido, nós vemos que ele destaca o nascimento de Esaú e de Jacó. Ali fala então que, por volta de 40 anos, Isaac, ele casa com Rebeca, mais ou menos é o que se estipula que seria a sua idade. E Rebeca, veja bem, aqui é um outro padrão que nós encontramos. Abraão casa com Sara, e Sara é estéril. Isaac casa com Rebeca, e Rebeca é estéril. Jacó, ele também casa com Lia e depois com Raquel, também é estéril. Então, há um padrão aqui de uma certa dificuldade, porque parece que Deus diz assim, ó, desta família eu vou fazer uma grande nação. Mas todas as mulheres daquela família são estéreis. Veja se isso não apenas do ponto de vista humano, uma dificuldade, mas é uma oportunidade para que a graça de Deus se manifeste na vida de cada um dos personagens em meio às suas dificuldades. Por isso então, assim como Sara, Rebeca também era estéril. Nós vemos que Isaac, ele ora pela sua esposa e as suas orações foram ouvidas. Ela deu à luz aos meninos gêmeos e a posteridade de Isaac é então a nação de Israel. A nação se torna concreta a partir da dificuldade humana. A partir da limitação humana é que Deus então opera o seu propósito e o seu plano. O primeiro que nasceu foi Esaú e o segundo que nasceu foi então Jacó. E diz o texto bíblico que ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E aí, tanto o nascimento de Esaú como o primogênito, o mais velho, aquele que nasceu primeiro, só que o texto bíblico diz que ele foi chamado de Esaú porque era peludo, havia muitos pelos. Então, ora, se ele nasceu assim, seu nome é Esaú. Agora, o outro que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ele vai ser Jacó, que é suplantador, enganador, porque é aquele que, entre aspas, digamos assim, tentou roubar o lugar do seu irmão, vindo agarrado ao calcanhar dele. Então, essa distinção entre os dois, ela vai permanecer o tempo todo. Há uma disputa frequente entre os dois irmãos. Nós vemos desde o ventre, nós vemos desde o nascimento,
Nós vemos também que a personalidade, as características de cada um deles, elas também são destacadas. Por exemplo, Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo. E diz que Isaque, o pai, amava Esaú. Por quê? Porque seu filho lhe dava carne da sua caça para comer. Então Isaque, ele olha para Esaú, olha para as habilidades do seu filho mais velho. Ele diz, eu gosto de Esaú. Esaú é caçador, é homem do campo, enfrenta as feras, ele caça. Ele me traz a caça, ele faz para mim comida boa. Então eu prefiro Esaú. Nós vemos que, em contraste disso, Jacó era calado, dá a entender mais introspectivo, porque a Bíblia diz que ele vivia em tendas. Digamos, um homem íntegro, mas, porém, com uma personalidade diferente do seu irmão. E aí o texto bíblico diz que ele era amado por Rebeca, a sua mãe. Então, um tem uma característica, o outro tem outra. Um agrada mais o pai, o outro agrada mais a mãe. E aqui nós vemos que o casal, então, de pais, eles cometem um erro, um desvio, que é, na formação dos filhos, eles têm preferências. Eu gosto mais de um do que de outro. E nós sabemos, todos nós, que provavelmente temos nossos irmãos, nós sabemos que isso não é o que se deve ser feito. Que isso não é a melhor maneira de se criar os filhos. Por quê? Seguindo a orientação que o texto bíblico nos mostra, Isaque amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Isso é algo que não deve ser feito. Por quê? É ter preferência por um em detrimento de outro filho. Porque sempre haverá consequências. Sempre haverá alguma consequência que vai gerar em algum dos filhos uma animosidade, uma tristeza, uma raiva, algum ódio, alguma coisa que vai gerar neles uma birra, ou digamos assim, uma briga com o seu pai, ou com a sua mãe, com aquele que me prefere, ou com aquele que eu sou preterido. Então, o texto bíblico mostra que isso se torna presente naquela família, e é um erro que eles não evitam e que vai trazer algumas consequências graves. Nós vamos ver isso no desenrolar da história, que quando os momentos chaves eles acontecem, os pais eles preferem cada um proteger o seu próprio filho, ou cada um orientar o seu filho da maneira como ele entende que é melhor, em detrimento do prejuízo do outro filho. Então, a pregação de hoje, ela tem 3 pontos e a nossa conclusão, para que vocês saibam qual é aí o nosso segmento. Vamos então ao primeiro ponto, que é roubando a primogenitura. Quando nós falamos de Jacó, o suplantador, o enganador, é interessante que eu dando uma olhada no dicionário bíblico do John Wycliffe, ele chega a usar a palavra malandro, pelo menos na tradução para o português. Né? Então Jacó era o malandro, era aquele que era o esperto, digamos assim. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que um dos pontos mais marcantes é roubar a primogenitura. Quem nasceu primeiro? Esaú. Então Jacó ele não é o primogênito, porque Esaú nasceu primeiro. Mas o texto bíblico ele nos diz, ele nos mostra que Deus prometeu a Abraão que através da sua semente, Isaque faria deste uma grande nação. Deus promete a Abraão, essa promessa ela se renova em Isaque e ela também vai se renovar nos filhos de Isaque, pelo menos em um deles. Um deles é a semente da promessa, o outro não. Nós vemos que com Abraão, nós já temos um desvio da promessa, que é o nascimento de Ismael. E agora nós vamos ver que com Isaque também há um desvio da promessa, que é essa briga entre Esaú e Jacó. Porque a pergunta é, qual deles é a semente da promessa? Qual deles é o filho que vai dar sequência para a formação do povo de Deus como nação? Será Esaú ou será Jacó? E essa luta, ela resulta primeiro no conflito doméstico e depois num conflito pessoal entre os dois irmãos. Vemos que em todo o tempo há uma tensão no texto bíblico entre Esaú e Jacó. Gênesis, capítulo 25 e o verso 23 que nós lemos, declara que pela escolha divina, veja bem, pela escolha divina, Jacó seria o herdeiro da promessa.
mas dois eventos vão marcar como que o propósito divino ele vai se dar. Por que que a gente fala sobre isso no verso de número 23? Se você puder dar uma resgatada aí no seu texto bíblico. O verso 23 diz assim: e o Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas dois povos se separarão, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem é o mais moço? O mais moço então é Jacó. O texto bíblico diz: olha, apesar de o mais velho ser Esaú, o mais velho servirá ao mais moço. Então, dentro do propósito divino, Jacó é a semente da promessa. É a inversão do que seria a normalidade. Só que dois eventos acontecem para que isso se desenvolva. E o primeiro deles é roubando a primogenitura. Se Jacó é o segundo, como que ele vai se tornar o primeiro? É então que nós vemos que o texto, no capítulo de número 25, do verso 29 ao 34, Jacó, entre aspas, ele compra a primogenitura de Esaú. Por quê? Esaú está no campo, está caçando, dá a impressão no texto de que ele não caçou nada, de que ele não conseguiu, ele volta exausto, ele volta cansado. É mais ou menos como se a gente dissesse assim, eu estou tão cansado que eu estou quase morrendo de tanto cansaço. Então, quando Esaú volta, Jacó ele está preparando um ensopado. E aí Esaú diz assim, me dá um pouco desse ensopado. Nós vemos no texto bíblico que Jacó lhe faz a proposta indecente, mas quem aceita os termos é Esaú. Talvez não levou tão a sério o que seria a sua primogenitura, talvez, mas o texto bíblico ele diz que quando ele diz assim, eu estou morrendo, de que me adianta ser o primogênito se eu estou praticamente morrendo de fome? Então, se eu morrer, não vai me adiantar nada. Então, sim, eu aceito esses termos. E é desta maneira, então, que Jacó, ele, entre aspas, rouba a primogenitura do seu irmão. O segundo evento que nós encontramos para que Jacó ele se torne o primeiro, então, o primeiro deles é essa proposta que Jacó faz e Esaú aceita. No segundo, nós vemos que é do capítulo 27, do verso 1 ao versículo 46. É o roubo da bênção da aliança. É quando Isaac, idoso, Isaac já meio com os olhos, com o seu olhar não enxergando tão bem, e ele pega e ele chama o seu filho Esaú. Há aproximadamente aqui a idade de Isaac de 137 anos. Como a gente sabe, naquele tempo eles viviam muito, né? Isaac ele pensa então, olha, eu estou perto da morte. Eu já estou velho, já estou cansado, eu já não enxergo muito bem. Então eu vou dar a bênção para o meu filho mais velho. Eu vou dar a bênção para aquele que é o meu primogênito. Porque era assim que se fazia na Mesopotâmia daquele tempo. Isaac então ele propõe, ele chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz assim, Esaú, vai ao campo, caça, já que tu é um bom caçador, faz uma comida daquelas bem gostosas que tu faz para mim. Aquela que faz com que eu me deleite, basicamente, quando eu estou quase morrendo. Então faz uma comida daquelas assim que seja extremamente saborosa, porque é hoje que eu vou te dar a minha bênção. Só que, porém, Esaú ele vai à caça, mas Rebeca, a esposa de Isaac, mãe dos meninos, mãe agora dos homens, ela ouve e ela então chama Jacó e diz, Jacó, vai e faz assim, 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 assim. Rebeca então ela interfere no meio da intenção de Isaac e ela coloca ali a forma como Jacó deveria fazer para receber a bênção de Isaac de primogenitura no lugar de Esaú. E o que nós vemos isso? À medida que inocentemente Esaú estava cumprindo a sua tarefa, Jacó cooperou com o plano de Rebeca a fim de tomar a bênção para si mesmo. Nós vemos que Rebeca ela propõe, faz o ensopado, faz uma comida gostosa e vai até Isaac e diz que é Esaú e diz assim, eu vim entregar aquilo que o Senhor pediu para eu receber a bênção. Ainda dentro do contexto, Esaú era peludo, então eles colocam como se fosse um casaco, algo do tipo, em que havia uns pelos e havia o cheiro de um caçador,
para que Isaac, então, ele, se na dúvida, não percebesse que era ou não Esaú. E esse é o engano, de uma forma bem breve, que nós podemos relatar do texto ali do capítulo 27, para que o engano ele acontecesse e Isaac abençoasse Jacó ao invés de Esaú. Só que nós vemos que a trama ela é tão audaciosa que ela contém mentiras grosseiras, ela contém uma falsa identidade e a fraude ela acontece de uma forma bem planejada. Mas ainda há algo pior. Vejam bem, o versículo de número 20 do capítulo 27 diz que porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quando Isaac diz assim, tu és Esaú? Sim, meu pai, vim aqui. E era Jacó. E ele disse, mas como que tão rápido tu foi lá, caçou, preparou e já está aqui na minha frente? O que Jacó responde? Porque o Senhor, teu Deus, mandou a caça ao meu encontro. Meus irmãos, não era apenas um engano. Jacó, ele está usando o nome de Deus para dizer assim, meu pai, tu veja bem, a tua bênção é tão boa que Deus me abençoou. Ele me deu uma caça em tempo instantâneo para que eu pudesse vir aqui. E nós vemos então que Jacó, ele acrescentou uma blasfêmia chocante. Por quê? Ele usa o nome de Deus para dizer que Deus está abençoando ele dentro do seu engano. E ainda, o fato ele se torna pior, porque ele não apenas está usando o nome de Deus para justificar a sua vontade, como também ele está usando o nome de Deus para enganar uma pessoa idosa quase cega. Ele não está levando em conta nenhuma consideração com relação ao contexto, mas simplesmente a sua vontade, ao seu desejo de receber aquilo que ele entendia que era por direito, já que ele roubou a primogenitura. Então, nós vemos que Isaac, ele entende que é Esaú, ele abençoa o seu filho, pensando ele estar ali no leito de morte. E um detalhe, Isaac vive mais 43 anos ainda, depois desse episódio. E quando então Esaú retorna, quando ele chega até seu pai e diz, meu pai trouxe a caça. Mas como assim? Eu já te abençoei, meu filho. Não, meu pai, eu estou aqui. Então quem era aquele a quem eu abençoei? Nós vemos que então Esaú foi enganado pelo seu irmão, pela sua mãe, e a bênção não podia mais ser alterada. Isaac já não tinha mais o que fazer. A bênção, aquilo que era algo maravilhoso, aquilo que Deus havia lhe dado através do seu pai Abraão, deu a Isaac, para Isaac desse ao seu filho primogênito. Isaac disse, meu filho não tem mais o que fazer, eu já abençoei, a bênção que eu tinha para a primogenitura eu já dei. Nós vemos então que nada mais sobra a Esaú do que apenas tristeza, raiva e o desejo de matar o seu irmão. E ele diz, quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Quando meu pai morrer, eu vou matar aquele que roubou de mim o meu direito à primogenitura. Então, o primeiro fato que nós encontramos dentro dessa tragédia humana, dessa realidade do que é o ser humano, é que houve um roubo da primogenitura. Vamos para o ponto número 2. Jacó. Quem é Jacó? A partir do momento em que Jacó ele consegue roubar a primogenitura, em que de forma enganosa ele toma para si aquele direito que não era dele, nós vemos que Jacó ele se torna um fugitivo e cansado pecador. Ele apenas foge. Ele apenas sobra uma única opção. Eu não posso mais viver aqui, porque eu sei que meu irmão quer me matar. A própria mãe, Rebeca, diz, Jacó, não é bom que tu viva aqui. Primeiro, Rebeca fala para o seu esposo Isaac, olha, Esaú casou com as mulheres dessa terra. Esaú tem 2 esposas. E a Bíblia diz que elas causavam muito amargura a Rebeca e a Isaac. Então nós vemos que as esposas de Esaú não agradavam aos pais. E por isso então ela diz para Isaac, mande ele para a minha família, a família de Labão, longe daqui, para que ele não pegue as mulheres daqui e ele também se salve, para que ele não seja morto pelo seu irmão. Nós vemos que os capítulos 28, 29 e 30 mostram Jacó, um fugitivo, cansado, pecador. A sua vida se torna dessa maneira. Por exemplo, o texto bíblico diz que, então, ainda dentro do capítulo de número 28, 29 e 30,
quando a trama foi descoberta, o texto bíblico diz que ele tem que fugir. Ele vai então para agora a família da sua mãe, e quando ele chega lá, ainda assim, apesar de toda a trama, Jacó foi enviado para algo bom: estar entre os parentes de sua mãe, ficar protegido e receber então também a sua esposa. É interessante que, apesar de tudo que aconteceu, Deus ainda é com Jacó. Nós vemos que quando ele está indo para Harã, a terra da sua mãe, na sua viagem, Jacó, exaurido, cansado, fugitivo, ele passa a primeira noite nas proximidades do que seria um lugar espiritual, do que seria um lugar onde eles cultuavam. E diz que naquela noite, cansado, Jacó então, ele tem uma visão, ele tem um sonho. Em uma visão noturna, Deus se revela a ele como um peregrino, e ele mostra que, apesar de tudo que Jacó fez, apesar do seu engano, apesar da maneira como ele recebeu a sua bênção, ainda, apesar de tudo isso, Deus é misericordioso com ele. Jacó, ele tem uma visão em sonhos. Deus mostra para ele que naquele lugar havia uma escada que tocava a ponta na terra e a outra ponta no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquele lugar. Então chamou-se aquele lugar Peniel, porque ali ele viu a presença de Deus. E ainda mais, isso nós encontramos no capítulo de número 26, do verso 3 ao 5, que Deus prometeu-lhe uma terra. Ainda que Jacó, ele naquele momento responde com um voto pessoal e ele chama aquele lugar casa de Deus. Ele entende que, apesar de tudo que eu fiz, Deus tem misericórdia de mim. Deus está fazendo uma aliança comigo. Mas tem um detalhe neste episódio. Deus diz que é o Deus de Abraão e de Isaque. Ele não diz que é o Deus de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão e de teu pai Isaque. Mas ele não diz que é o Deus de Jacó. Porque nós vemos que até ali, Deus não era o Deus pessoal de Jacó. Deus era o Deus da família patriarcal, mas não era o Deus do próprio Jacó. O que nos mostra, e a gente dá a entender no futuro, que Jacó ainda não tinha passado por uma experiência de conversão. Ele não tinha sido convertido, ele ainda não tinha encontrado Deus de uma forma pessoal. Então, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço à família que é a família que vai dar a futura nação do povo de Deus, mas Deus ainda não é o meu Deus. Mas nós vemos que isso vai mudar no futuro. Quando Jacó ele chega até a família do seu tio, ele tem amor à primeira vista pela sua esposa. Nós vemos que ele ama a Raquel. E encurtando um pouco o texto, porque o tempo não nos permite, nós sabemos um pouco da história que Jacó, ele propõe para o pai de Raquel: eu amo ela. Então é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos para que o Senhor possa me dar ela como esposa. Ele trabalha na noite de núpcias, então ele descobre que, na verdade, quem ele recebeu como esposa foi Lia e não Raquel. Então ele faz uma nova proposta: eu trabalho 7 anos mais para que eu possa ter a Raquel como esposa. E naquele tempo a gente sabe que havia a possibilidade de ter mais de uma esposa. E assim acontece então. Resumindo, passado quase 20 anos, em que Jacó ele está junto com seu sogro Labão, então, por um chamado de Deus, ele decide que é hora de voltar, é hora de retornar. O cansado, pecador, fugitivo, ele diz: apesar de todo esse tempo que eu passei, apesar de que Deus me deu prosperidade, Deus me abençoou com as minhas esposas, Deus me deu filhos, esses filhos serão as 12 tribos de Israel. Nós vemos que apesar de tudo isso, eu não deixo de ser um fugitivo. Eu não deixo de ser aquele que enganou ao pai, enganou ao irmão, e ele precisa então, de alguma forma, resolver aquilo que eram os problemas do passado. E aí nós vemos que Jacó, através de um chamado divino, Deus diz para ele retornar. Então, finalmente, por último, ainda, Jacó tem muitos filhos. Ele tem filhos com Lia, ele tem filhos com as escravas, as suas esposas, porém, Jacó ainda não tem filho com Raquel, aquela a quem ele amava. Mas
Por último, então, nós vemos que Deus ainda, por uma forma miraculosa, assim como abriu o ventre de Sara, assim como abriu o ventre de Rebeca, Deus abriu o ventre de Raquel. E então ela tem um filho, aquele filho também pelo qual ela veio a falecer. Nós vemos então, fechamos o segundo ponto. O Jacó fugitivo, ele vai então retornar para sua casa. E aí nós iniciamos o terceiro, que é retornando à terra natal, ou fechando as lacunas, fechando as janelas. Gênesis capítulo 32 e 33. 20 anos fugindo, 20 anos tentando resolver a sua vida, ainda assim debaixo da misericórdia divina, porque financeiramente Deus abençoou Jacó. Deus colocou sobre ele a sua mão. Ele tinha muito gado, ele tinha muitos servos, ele teve muitos filhos, ele tinha muita riqueza, mas ainda assim Jacó precisava resolver os problemas do passado. Quando Jacó aproximou-se então de retornar, e encurtando o nosso caminho, nós vemos que ele pega suas esposas, pega seus filhos, pega seus servos, pega os seus animais, pega a sua riqueza e faz o seu retorno então para a sua terra natal. Nós vemos que ele está em direção, indo para o seu reencontro com seu irmão. E aí nós vemos que este reencontro com seu irmão, na verdade é um caminho para que Jacó tenha o verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro da sua conversão. Por quê? Nós vemos o texto que Jacó teve medo. Ele disse assim: eu vou voltar, meu irmão vai querer me matar, ele deve estar com muita raiva de mim, apesar do tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha família. Metade de um grupo vai por um lado, metade do grupo vai para o outro. Porque se acaso o meu irmão vier contra mim, metade se salva e a outra metade vai ter que guerrear com ele. E neste interim, nesse meio tempo, nós vemos que Jacó ele tem uma experiência pessoal com Deus que ele ainda não tinha. Nós vemos que isso é considerado a sua conversão. Porque, passando pela parte rasa de um ribeiro, Gênesis capítulo 32, verso 22 ao 31, nós vemos que ele toma essa decisão, ou seja, ele decide dividir a sua família, mas quando ele está só no ribeiro de Jaboque, verso de número 24 do capítulo 32, um varão lutou com ele até o romper do dia. Nós vemos que essa história relata que Jacó tem um encontro com o próprio Deus, o eterno, o Deus vivo, o Deus soberano, que guia Abraão e sua família, que guia Isaac e sua família, e que agora também está guiando a Jacó. Nós vemos que esse encontro ele é significativo porque, embora na luta com Deus, Jacó ele tem o seu quadril ferido, ele continua lutando, ele continua guerreando do ponto de vista humano. Então, o homem que supostamente está ali lutando com Jacó, que nós entendemos pela Escritura Sagrada que é o próprio Deus, ele pergunta: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem tu é dentro da família, da família patriarcal, daqueles que vão ser o povo de Deus? Quem tu é? Eu sou Jacó, eu sou enganador. Passa o tempo que passar, aconteça o que aconteça, eu continuo sendo enganador. E aí então que neste momento Deus dá para ele um novo nome, uma nova identidade. E Deus diz: se chamarás Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Deus se revela a ele: então eu sou aquele que vai mudar quem tu é. Eu sou aquele que vai mudar a tua personalidade, que vai mudar as tuas características, que vai mudar a tua história. Não importa o tempo que passe, não importa o que aconteça, você sempre será um enganador até que Deus intervenha na tua vida. E neste momento então acontece a mudança de Jacó, de enganador para aquele que lutou com Deus. Então nós vemos que por aí Jacó aprendeu que a vida dele não é uma vida vivida do ponto de vista humano, do ponto de vista do engano, da força do próprio braço, de querer resolver os seus problemas, de querer criar uma história para si, independente da vontade de Deus ou da história
que Deus tem para ele. Versículo 30, 31 e 32 do capítulo 32, que diz, Jacó então responde, vi Deus face a face, no entanto, a minha vida foi poupada. Jacó tem um encontro com Deus e ele entende, então, eu encontrei Deus. Então, Deus disse, tu não é mais o enganador, tu não é mais o pecador fugitivo, agora tu é uma nova criatura. E por isso nós entendemos que é a conversão, é o momento em que Deus vai até Jacó e muda a sua história. Foi aí que Jacó ele passa de um homem trapaceiro para um homem de fé. Que Jacó passa de alguém que enganava e tentava vencer na própria força para alguém agora que confia em Deus. Isso nós vemos no versículo 26, 27 e 28. Então, capítulo 33, há uma reconciliação entre Jacó e seu irmão Esaú. Jacó pensa, ele vai me matar, ele quer me matar, ele vai matar minha família, ele vai matar meus servos, ele vai levar tudo que eu tenho. Mas o mesmo Deus que disse para ele, Jacó, volta para casa, Jacó, vai lá, te reconcilie com teu irmão, te reconcilie com a tua família. Isaac ainda está vivo, teu pai ainda está lá. Nós vemos que por algo divino, capítulo 33, verso 4, diz que Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram muito. Há uma reconciliação divina acontecendo aqui. Não é apenas meramente o tempo passou e aí então o ódio saiu, a raiva saiu, o passado foi apagado. Não, meus irmãos, é Deus agindo em prol daquela família ou em prol da formação do povo de Deus. Nós vemos que há consequências de toda essa tragédia humana. Os descendentes de Esaú são aqueles que vão criar muitos problemas para a nação de Israel. O neto de Esaú, Amaleque, vai dar início ao povo dos amalequitas, que por várias vezes guerreou e lutou contra o povo de Deus. Então nós vemos que há consequência, porém, as promessas de Deus são cumpridas pela graça, apesar dos pecados pessoais e dos desafios familiares. Então, não é o quão complicado é a sua família que vai impedir com que a graça de Deus se manifeste. Não é o quão pecador eu ou você é que vai impedir com que a graça de Deus se manifeste. E é isso então que, encerrando o ponto 3, nós vamos para as nossas aplicações. Como que a graça de Deus, ela se manifesta em meio a tudo isso? Como que a graça de Deus ela está operando no caos familiar e nos desajustes pessoais, na realidade de quem nós somos. Então, separei aqui 3 aplicações para a gente meditar nessa manhã. Primeiro, Deus é soberano na história humana. Apesar dos detalhes, apesar do contexto, apesar de tudo, lembre-se do primeiro versículo sobre os gêmeos. É Deus quem está operando. Foi Deus quem escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. Apesar de tudo, Deus é o soberano na história humana. Nós não temos força própria ou capacidade de realizar o que Deus nos pede. A cada dia nos preocupamos mais e mais com nossa fraqueza, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, e ficamos maravilhados, ou devemos ficar maravilhados, em saber que mesmo assim Deus pode fazer de nós uma ferramenta para o seu propósito. Deus tem um objetivo: formar um povo para si. E apesar dos pecados da família, apesar dos pecados pessoais, apesar de toda a tragédia humana, Deus ele cumpre seu propósito. E é então que nós vemos que, apesar de nós, da nossa rejeição à vontade de Deus, da nossa insatisfação com aquilo que Deus faz,
da nossa falta de desejo por quem Deus é. Apesar de tudo isso, apesar de sermos pecadores, a graça de Deus se manifesta. E a graça, ela é a ferramenta para que o propósito de Deus se cumpra. Parece que Deus gosta de escrever histórias difíceis. Parece que Deus gosta de usar histórias difíceis, promover histórias complicadas, para no final o seu propósito ou o seu plano, ele seja realizado. Deus, ele opera apesar de nós, meus irmãos, e não é a nossa força, mas também não é a nossa fraqueza que vai impedir o agir de Deus. Não é o quanto eu tenho capacidade, mas também não é a minha incapacidade que vai deixar com que Deus não opere, é a graça de Deus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele suportou o peso da cruz, ele suportou o peso do pecado, justamente porque é um peso que nós não podemos carregar, é algo que nós não podemos suportar, e nós precisamos somente e exclusivamente da graça de Deus, para que o seu propósito ele seja manifesto. Isso o apóstolo Paulo entendeu muito bem, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se Deus realiza algo, é porque é Deus quem realiza. E não para que nós tenhamos um mérito, ou para que nós tenhamos ali como nós dizermos, foi a nossa mão. E olhando como igreja, como congregação, nós não podemos dizer que o que Deus realiza no nosso meio é por quanto nós conseguimos nos organizar, é por quanto nós conseguimos realizar algum agrupamento, porque nós conseguimos de alguma forma mantermos a comunhão. Não, meus irmãos, a comunhão cristã entre nós ela é mantida apesar de nós, apesar dos nossos pecados, porque somente a graça de Deus é manifestada. E por quê? Na excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Deus opera apesar de tudo que nós somos. Em segundo lugar, as promessas de Deus são motivadas por graça. Jacó não estava buscando a face de Deus. Ele, pelo contrário, era fugitivo e protegia a sua própria vida. Nós vemos que, quando ele estava no primeiro encontro em que ele viu a visão, em sonhos da janela até o céu, ele estava dormindo. Meus irmãos, ele não estava orando, ele não estava jejuando, ele não estava buscando a Deus. Que bom se fizesse, mas não era o que estava acontecendo. Mas ainda assim, depois de tudo isso que ele tinha feito, Deus, movido por graça, vai ao encontro de Jacó, o alcança e lhe faz promessas. Deus faz promessas para aqueles que não merecem. E não foi assim com Adão, também não foi assim com Noé, não foi assim com Abraão, não foi assim também com Isaac, e também foi assim com Jacó. Nós vemos que Deus faz promessas, Deus derrama a sua graça sobre aqueles que não o buscam, sobre aqueles que não merecem. Mas quando Deus faz isso, não é que Ele está nos incentivando a uma vida negligente, não é que Ele está nos incentivando a uma vida despretensiosa, do ponto de vista de desejá-lo, de buscá-lo, de querer fazer a sua vontade. Muito pelo contrário. É este agir de Deus em nós que faz com que nós devemos desejar fazer a vontade de Deus. Então, o momento em que Deus converte a Jacó, Jacó entende que a vida deve ser vivida por fé, naquilo que Deus promete, naquilo que Deus realiza, mais do que naquilo que nós entendemos que é o propósito e o objetivo de Deus. A fé cristã não é sobre obras e merecimento, mas ainda assim, quando a graça de Deus se manifesta, nós fazemos aquilo que Deus requer de nós, porque nós entendemos que isso é uma resposta. O pecador, então, ele responde, sustentado pela graça, então ele age com fé e com arrependimento, coisa que sem a graça, sem o encontro com Deus, Jacó nem nós podemos realizar. Essa é uma imagem maravilhosa. É um Jacó pecador, cansado, fugitivo, enganador, sem merecer, mas Deus, Ele vem e pela graça Ele estabelece uma aliança com ele. Ele coloca uma escada até o céu.
Ele tem um encontro com o próprio Jacó. As promessas de Deus então são motivadas pela graça de Deus. E o pecador ele responde. O pecador ele responde com fé, com arrependimento, com obediência. E então nós entendemos que o chamado de Deus para nós é que nós não devemos fugir da sua vontade, mas nós devemos, através da graça, responder aquilo que é a sua vontade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 8 ao 11, ele diz assim: mas Deus prova seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E uma vez que somos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de Cristo, agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. As promessas de Deus nos trazem alegria e nós podemos desfrutar, apesar da tragédia humana, nós podemos desfrutar com alegria daquilo que Deus nos promete. As promessas de Deus são motivadas pela graça, pelo texto de Paulo, para nos salvar, para nos santificar, para nos alegrar em Deus, porque fomos reconciliados com Cristo, e isso não tem preço. Nós vemos que o Evangelho se manifesta na vida de Jacó através da reconciliação, assim como se manifesta em nós através da pessoa de Jesus Cristo. Em último lugar, terceira aplicação: confie em Deus. Não importa quem você seja, importa quem Cristo é. Não importa quem nós somos, mas importa que através do arrependimento nós passamos a ter uma vida de confiança em Cristo. Não é a nossa justiça, mas nós abraçamos a justiça de Cristo pela fé. Nós nos apropriamos pela fé da aliança com Deus, feita através de Cristo. Então Deus faz uma aliança conosco, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós temos uma aliança com Deus, mas não por causa de nós mesmos, mas por causa do nosso relacionamento com Cristo. Abraão, inicialmente pagão e idólatra, mas aprendeu a viver pela fé. Não importa se nós somos como Isaac, uma pessoa que se deleitava com uma boa carne, apesar de preterir seu filho, ainda assim Isaac aprendeu a viver pela fé. Não importa se nós somos como Jacó, inicialmente trapaceiro, enganador, mas lutou com Deus, perseverou, não era perfeito, mas agarrou-se pela fé às promessas de Deus, agarrou-se pela fé à aliança com Deus e perseverou-se, e por isso juntou-se ao povo de Deus, assim como nós também. Através daquilo que Cristo fez, através da sua justiça, Ele nos colocou para dentro do povo da aliança. E então nós, através de Cristo, fomos também chamados ao povo de Deus, à igreja. E jamais podemos nos esquecer que, apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo nos fala, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra, uma boa obra de fé, uma boa obra de aliança, aquele que começou essa boa obra em nós, irá completá-la até o dia em que Jesus voltar. Então não olhe apenas para o hoje, olhe para as promessas de Deus, olhe para a aliança de Deus. Em vários momentos, Jacó poderia olhar para a sua vida e pensar: que fracasso, mas que dificuldade que eu criei para mim mesmo. Mas quando ele olha para aquilo que Deus promete para ele, ele então vê uma esperança, assim como nós, como vasos de barro, olhamos para Cristo, enxergamos nas palavras do apóstolo Paulo, Ele irá completar em nós a sua obra, até o dia em que Jesus voltar, que é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando. Apesar dos capítulos serem longos, ou uma boa quantidade, aqui foi de uma forma sucinta aquilo que nós encontramos dentro
da vida daqueles que, de alguma forma, apesar das suas fraquezas e tragédias, foram alcançados por Deus. E nós também. Eu não conheço a vida de cada um de vocês. Eu não sei em que estágio da sua história você está. Se você já está vivendo cheio de fé e de esperança, desfrutando da presença de Deus, ou se você, assim como Jacó, ainda está tentando se enganar, ainda está tentando fugir, ainda está tentando resolver os seus problemas da sua própria forma. Mas o que eu sei é que, independente de onde nós estamos no estágio da vida, Deus é soberano sobre a minha e sobre a tua história. E Ele está agindo. Não olhe apenas para o hoje. Mas como nos diz o apóstolo Paulo, a obra não está completa, meus irmãos. A igreja não está perfeita. Jesus está aperfeiçoando o seu povo para o grande dia em que nós nos encontraremos com Ele. Então mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a expectativa, sabendo que enquanto as coisas não se consumam totalmente, Deus está agindo no nosso meio através da sua graça, sua misericórdia. Oremos. Deus bendito, diante da presença na qual nós estamos nessa hora, Senhor, em que o teu povo, um domingo mais, se reúne nessa manhã aqui no Jardim Botânico para ouvir da tua palavra, para orar, para cantar, para louvar, para se encontrar contigo, Senhor. Assim como hoje no nosso Rio Grande do Sul, na nossa cidade, na região metropolitana, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. Nós estamos vivendo dias nunca antes vistos por nós, da nossa geração. E nós olhamos para essa tragédia e muitas vezes não compreendemos algumas coisas. Mas nós também olhamos para a Escritura Sagrada e ela nos orienta. Nós não devemos olhar apenas para o dia de hoje. Nós vivemos o hoje, Senhor, mas vivemos o hoje com fé, com esperança, com expectativa de dias melhores. Mas esses dias melhores não vêm porque nós temos uma capacidade de consertar os nossos próprios problemas. Não, Senhor. A nossa esperança, a expectativa do cristão vem do fato de que há algo consumado. Jesus morreu por nós. E não importa qual a tragédia ou o tamanho da tragédia, nada muda o fato do amor de Deus derramado por nós. Nada impediu a tua ação na vida de Jacó, teu servo pecador. Também nós cremos que nada impedirá a vitória da tua igreja em meio a essa tragédia, em meio a esse caos. Ó Deus, que os nossos corações que hoje estão aflitos, angustiados, entristecidos, mas ainda assim nós viemos aqui reconhecer que tu és o soberano da história humana, que tu és o Deus que está acima de tudo e acima de todos. A minha oração nesse momento, Senhor, é que os nossos corações estão dessa forma. Nos enche de fé, nos enche de alegria, nos enche de arrependimento, nos enche de devoção, nos enche, Senhor, de uma alegria que está acima do entendimento e da compreensão humana. Aquilo que a tua palavra de Deus nos diz que é a paz que excede o entendimento. Não é uma paz que vem de uma ação governamental ou de uma ação financeira, econômica, mas é uma paz que vem do Senhor para os corações aflitos. Pai, que nessa manhã em que nós observamos o que o texto bíblico nos diz, também que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos quebrante, nos tire dessa vida de cansaço, dessa vida fugitiva da Tua presença, dessa vida que esporadicamente está enganando, está cometendo erros graves, erros até mesmo banais para quem já conhece a fé cristã. Mas também nós ancoramos a nossa expectativa de que o Senhor está realizando em nós uma obra, e a obra não está completa. Espírito Santo, Consolador, console os nossos corações para nos encher de expectativa, de fé, para que nós possamos viver os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, dizendo: Senhor, apesar de tudo, Tu continuou governando, os dias passaram e a Tua mão de misericórdia se estendeu sobre nós de tal forma que nós podemos dizer, assim como Jacó disse: esse lugar é onde a presença de Deus está e aonde Deus está convertendo corações. Nós cremos e oramos, entregamos essas palavras em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém, em nome de Jesus. Amém, Senhor.